Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é o meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar sobre os resultados deste último fim de semana, tanto da Bundesliga principal quanto da Bundesliga 2. A gente teve essa pausa para a data FIFA e agora a gente voltou tanto com a sexta rodada da Bundesliga 2 quanto também com a quarta rodada da Bundes principal. Bom, eu vou começar falando sobre a liga principal, Não esquece, se você quiser, pular direto para a Bundesliga 2, aqui embaixo na marcação de tempo, tá tudo bonitinho, então vou deixar separado entre Bundesliga principal e Bundesliga 2, para você que gosta mais de um conteúdo ou não quer ouvir tanto sobre o outro, poder trabalhar melhor aí seu tempo. Bom, o primeiro jogo da rodada, foi entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, na casa do Leverkusen. E aí, foi um jogo repleto de emoções, O Leverkusen saiu na frente, acabou sofrendo a virada, depois rolou um empate, aí o Dortmund fez um gol ali bem no finalzinho de pênalti com o Haaland. Cara, foi um jogo muito emocionante, um jogo muito empolgante, e de novo, abre espaço para tudo aquilo que eu disse anteriormente em outros vídeos. O Borussia Dortmund tem uma fraqueza muito forte na sua defesa. Assim, é uma fraqueza gigantesca. Por conta disso, acaba sofrendo muitos gols. A sorte da equipe é que ofensivamente eles conseguem devolver isso. Então você tem o Haaland em ótima forma, você tem o Bellingham, você tem o Reus, Thorgan Hazard, que no caso está machucado, mas tudo bem, é uma baita de um jogador. Então você tem muitas ferramentas ofensivas e isso acaba cobrindo, essa falta de bons zagueiros, falta de um setor defensivo consistente. Coisa que eu acredito que o Borussia Dortmund vai acabar passando por muita dificuldade na Champions League. Bom, além desse jogo, a gente também teve Union Berlin e Augsburg, que terminou em 0-0. Além desse, Freiburg e Colônia, outro empate, esse por 1-1. Hoffenheim e Mainz, onde o Mainz surpreendeu e venceu fora de casa o Hoffenheim por 2-0. Eu não esperava isso, vi um Mainz muito diferente daquele antes da data FIFA. A gente pode perceber que nessa data FIFA, cara, muitas equipes, principalmente do futebol alemão, que foi onde eu mais acompanhei, mudaram muito, conseguiram se encontrar, achar ali uma maneira um pouco diferente de trabalhar, coisa que antes estava tendo muita dificuldade. E essa data FIFA ajudou na organização ali de muitas equipes. O Mainz é uma delas, além disso também tem outra equipe aqui, que é o Hertha Berlin, que também venceu fora de casa a equipe do Bochum por 3-1. O Hertha Berlin voltou completamente diferente. Outra equipe fez uma partida muito diferente das outras que havia feito antes dessa pausa para a data FIFA e mostrou ser muito efetivo para algumas equipes. Outra equipe que conseguiu jogar bem, acho que também em decorrência dessa data FIFA conseguiu melhorar o futebol apresentado, mas ainda assim não conseguiu vencer, foi o Eintracht Frankfurt, que empatou em 1-1 com o Stuttgart. A equipe jogou muito melhor, criou muitas jogadas ofensivas, chutou muita bola a gol, muito diferente do que vinha fazendo nas primeiras 3 partidas. Então foi uma equipe completamente diferente, o Kostic jogou muita bola, teve bola no travessão, teve 2 gols anulados, o adversário ainda teve um jogador expulso, e mesmo assim ainda não conseguiu vencer o Oliver Glasner como treinador da equipe do Hesse, e aí isso acaba fazendo diferença, A equipe ainda tá só com 2 pontinhos, 3 na verdade, desculpa. A equipe ainda tá com 3 pontinhos, então faz diferença, não conseguiu vencer ainda nessa temporada, nem na Copa da Alemanha, nem na Bundesliga. E agora, no meio da semana, tem uma partida pela Europa League, e aí precisa vencer, Precisa começar essa caminhada europeia muito bem. Bom, outra partida aqui, muito importante também, foi a partida entre Greuther Fürth e Wolfsburg, onde o Wolfsburg venceu fora de casa por 2-0 e fez com que Mark Van Bommel tivesse o nome escrito na história da equipe do Wolfsburg. Por quê? A equipe nunca tinha, em toda a sua história, vencido as 4 primeiras partidas de uma temporada de Bundesliga. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu, e por isso o nome de Mark Van Bommel já está no livro dos recordes do Wolfsburg. E cara, pode parecer bobagem, mas é um treinador novo, que são os primeiros 4 jogos dele como treinador da equipe. Ele não tinha uma experiência prévia, que o credenciasse para isso, então mostra um começo bem promissor dessa carreira como treinador do Mark Van Bommel. Por mais que eu não goste tanto do futebol apresentado pelas equipes do Van Bommel, é um futebol que traz resultado, tanto que está em primeiro lugar da Bundesliga nesse momento. Bom, além desse jogo, a gente também teve aqui o jogo da rodada entre RB Leipzig e Bayern de Munique. O Bayern visitou a equipe do Leipzig e venceu por 4-1. Cara, eu falei aqui no vídeo da sexta-feira que o Bayern de Munique é muito superior na história desse confronto e também demonstrei ali, da minha visão, como isso seria muito importante dentro dessa partida. E cara, foi exatamente o que eu tinha dito.
O Leipzig é uma equipe que gosta de atacar, gosta de ter a bola, e o Bayern soube jogar partindo disso. Montou ali uma armadilha para a equipe do Leipzig, o Leipzig tentou propor o jogo e o Bayern conseguiu resolver ali com menos posse de bola, venceu por 4-1. Então faz muita diferença, o Nagelsmann principalmente conhece muito bem essa equipe por ter sido treinador dela na última temporada e isso ajudou bastante a equipe do Bayern. Bom, para finalizar a rodada, né, a gente também teve Borussia Mönchengladbach e Arminia Bielefeld. O Mönchengladbach venceu por 3-1, foi muito dominante e emplacou o seu jogo em cima do Arminia. Também falei que seria bem tranquilo e foi exatamente isso que aconteceu. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe, assim como eu fiz lá na Bundesliga 2, quando a gente chegou na quarta rodada eu passei a tabela porque daqui acho que começa a tomar alguns moldes a tabela do campeonato e por isso que eu vou falar ela aqui. Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem o Wolfsburg com 12 pontos, em segundo Bayern com 10, fechando ali a terceira e a quarta posição temos Borussia Dortmund e Mainz 05, ambos com 9 pontos. Depois em quinto o Freiburg com 8 e em sexto o Leverkusen com 7. Descendo um pouco mais a tabela, a gente encontra o Leipzig em 12º com apenas 3 pontos, em 13º o Bochum com os mesmos 3 pontos, assim como Arminia Bielefeld, Eintracht e Hertha Berlim, esses 14º, 15º e 16º respectivamente. Ali já na zona do rebaixamento, né, a degola direta, o Augsburg em 17º com 2 pontos e o Greuther Fürth em 18º com apenas 1 pontinho. Bom, essa foi a Bundes principal e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bundes 2. Nesse caso eu vou passar mais sobre os resultados, passar um pouquinho por cima e citar algumas coisas importantes. E bom, a começar com um empate entre Karlsruhe e Holstein Kiel, né? A partida ficou ali em 2-2, o Karlsruhe foi muito superior dentro de campo, mas não conseguiu encontrar ainda assim a vitória. Já o Werder Bremen venceu o Ingolstadt fora de casa por 3-0. A equipe do Werder fez ali muita força para ganhar essa partida, né? Conseguiu golear a equipe do Ingolstadt, que não está tão bem nesse campeonato e que tende a sofrer bastante. Continuando, o Hannover surpreendeu e venceu o São Paulo por 1-0, né? A equipe do Hannover que não estava conseguindo vencer, estava tendo bastante dificuldades e a pausa pela data FIFA ajudou bastante também a equipe a se encontrar. O Hamburgo venceu o Sandhausen por 2-1, como já era imaginado, o Hamburgo muito superior ao Sandhausen também. O Erzgebirge Aue perdeu dentro de casa por 1-0 para o Fortuna Düsseldorf. Eu imaginei que esse jogo fosse ficar num 0-0, mas o Fortuna conseguiu ali fazer um golzinho chorado e venceu essa partida por 1-0 mesmo fora de casa. Heidenheim e Dinamo Dresden. O Heidenheim venceu por 2-1, assim como eu disse também no vídeo da sexta-feira que o Heidenheim era muito superior e isso iria fazer a diferença nessa partida. O Dinamo Dresden joga muito bem, mas fora de casa acaba pecando um pouquinho nesse sentido. Também tivemos aqui um empate entre Regensburg e Nuremberg, 2-2. Também falei que ia ser um jogo com muitos chutes a gols, com muito gol, e acabou empatado em 2-2, 4 gols na partida, uma partida bem movimentada, mas que não entregou nada para ninguém, acabou ficando só um pontinho para cada lado mesmo. Hansa Rostock e Darmstadt, assim como eu falei também na sexta-feira, o Hansa Rostock era superior nessa partida e poderia vencer ali por um gol de diferença, foi o que eu imaginei durante o vídeo da sexta-feira e exatamente o que aconteceu. Assim como a vitória por 1-0 do Schalke sobre o Paderborn fora de casa. Eu disse que o Schalke gosta e gosta muito de jogar no contra-ataque, principalmente partindo da habilidade pessoal do Simon Terodde, e que isso faria diferença para cima do Paderborn. Logo, o Eintracht venceu por 1-0, num gol de contra-ataque, com o Simon Terodde marcando, e cara, ele tá cada vez mais perto de bater o recorde e se consagrar como o maior artilheiro da história da Bundesliga 2. É uma máquina de fazer gol, faz gol toda rodada, são 6 rodadas, já são 7 gols. Ele é muito bom nisso. E bom, vamos falar agora aqui um pouquinho também sobre a tabela da segunda divisão, né? Mesmo sem vencer nas últimas 2 rodadas, o Regensburg continua em primeiro com 13 pontos. Em segundo, Paderborn com 11, em terceiro, Werder Bremen com 11 também. Em quarto, Dinamo Dresden com 10, em quinto, São Paulo também com 10, e em sexto, Nuremberg com a mesma pontuação. E fechando ali em sétimo colocado, o Schalke agora começa a aparecer nessa briga, também com 10 pontos. Indo lá para baixo da tabela, a gente tem o Holstein Kiel em 15º com 5 pontos, o Sandhausen em 16º com 4 pontos, mesma pontuação do Ingolstadt em 17º. E lá embaixo, o Erzgebirge Aue em 18º com apenas 3 pontinhos, ainda não venceu nessa temporada. Esses 3 pontos foram frutos de empates. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha curtido aqui tudo que eu fiz. Foi um vídeo aqui um pouco mais para falar sobre esses resultados, para a gente poder
ter uma noção das equipes e tudo o que aconteceu, poder conversar bastante sobre isso. Não esquece de deixar seu comentário aqui, participar, vamos conversar sempre. Adoro estar falando aqui com vocês, é um prazer imenso trazer esses vídeos para vocês, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!